pessoal. Eu sou a Thelma Ramos, sou pediatra e nesse curso eu vou apresentar para vocês um caso clínico do sistema respiratório. Eu sou uma mulher cis, de pele parda, branca, acho que branca, e estou aqui sentada numa cadeira, numa escrivaninha normal, numa parede de fundo branco, e com uma blusa estampada, preta e estampada colorida, e tenho cabelos pretos e estão presos. Vou apresentar para vocês um caso clínico do sistema respiratório, um caso clínico sobre rinofaringite viral. Então, nós vamos seguir esse roteiro, anamnese, antecedentes, exame físico sumário, diagnóstico e exames complementares. Vamos ter uma pausa nesse item da discussão para a gente identificar, né, sinais de alerta, se é necessário encaminhar, qual o plano de cuidado para o paciente, os fitoterápicos sugeridos, e depois vamos partir para dar um exemplo, uma sugestão de prescrição, evolução do caso e os comentários. Então, nosso paciente é ARS masculino, tem 4 anos de idade. É um pré-escolar de 4 anos, que começou as atividades escolares há cerca de 1 mês, 30 dias, né? E está sendo atendido por você com sintomas de infecção respiratória aguda. Segundo o relato da mãe, o quadro se iniciou há 2 dias atrás, com tosse, coriza e uma febre baixa. Ele evoluiu com recusa parcial dos alimentos, irritabilidade, mantendo uma tosse produtiva, febre e uma coriza que é além. Ele é um paciente, uma criança rígida desde o nascimento, não usa nenhum medicamento continuamente, no momento ele está usando dipirona para controle da dor e da febre. Ao exame físico, é uma criança eutrófica, está com 20 quilos, o estado geral é bom, ele está febril no momento, corado, ativo, hidratado, com a frequência respiratória de 25, uma cardíaca de 90, não tem esforço respiratório, nem tiragens, e a ausculta pulmonar foram observados roncos esparsos. A uroscopia tem hiperemia e a otoscopia também. A membrana timpânica está hiperemiada, porém translúcida e com movimentos. Então, mediante esse quadro, né, uma criança que começou a escola agora, a principal hipótese diagnóstica é o rinofaringite viral, um resfriado comum. Para um resfriado comum, e nesse momento, como o paciente se apresenta, não é necessário nenhum exame complementar, né? Bom, o que é necessário, assim, nesse momento, a gente identificar se o paciente tem algum sinal de alerta que seja necessário encaminhar. E quais seriam alguns exemplos de sinais de alerta para encaminhamento? Febre alta persistente por mais de 3 dias, nosso paciente está há 2 dias com uma febre baixa, né? Ou se essa febre desaparece e depois retorna, em torno dessa febre após um período afebril, pode indicar que está com alguma complicação bacteriana. Se o paciente apresentar sinais de desconforto respiratório, nosso paciente não apresenta isso, né, não tem tiragem nem esforço, isso pode indicar numa criança, por exemplo, uma bronquiolite ou uma pneumonia. Sinais de otite média, nossa criança não tem queixa de otalgia e a membrana timpânica está hiperemiada, porque ele está nesse quadro inflamatório da via aérea superior, mas não tem abalamento, que é o sinal, assim, o sinal mais importante para otite média bacteriana. A recusa alimentar dele é parcial e ele não está desidratado. Se o paciente apresentar sibilância ou algum outro sinal de broncoespasmo, também é um sinal de alerta para avaliação médica, para uso de um possível broncodilatador. Então, baseado no nosso diagnóstico de um resfriado comum, a rinocinusite viral, nós vamos elaborar um plano de cuidados, né, para esse paciente. Aqui, nossa meta terapêutica vai ser com o objetivo de resolver ou aliviar esses sintomas, né, para o paciente ter bem-estar, conseguir manter suas atividades diárias, apesar que a gente vai afastar ele da escola por alguns dias, e prevenir complicações. Aqui, numa criança dessa idade, as principais que a gente tem que pensar são a pneumonia, a otite e até mesmo a sinusite, né? Ele não tem todos os seios da face formados, mas já tem o seio etimoidal. Então, nós vamos orientar a mãe no sentido de educação e saúde, afastar das atividades escolares no sentido de disseminar para mais crianças na escola, né? Por um curto período.
3 ou 5 dias. Evitar contato com vulneráveis, né? E cuidar dos fômites, da canequinha, da fraldinha, né? Lavar bem as mãos, que é assim que se transmite um resfriado comum, muito mais por fômites em mãos do que por aerossol. Como medidas não farmacológicas, a gente vai orientar que a criança seja bem hidratada, respeitando a aceitação, né? O que não quiser, não força. O que quiser demais, controla, porque ele está tossindo, estômago cheio, pode vomitar. Ele tem 4 anos, pode ingerir mel, usar um umidificador, precisa preservar da exposição ao fumo passivo e evitar poluentes. É desnecessário solicitar exames ou encaminhar esse paciente nesse momento, né? Ele está com um quadro viral leve, não tem nenhum sinal de alarme, a gente vai hidratar, lavar o narizinho com soro, deixar sem dor e sem febre e observar. Em relação a fitoterápicos, como tratar, né? Que fitoterápico seria o ideal para tratar essa infecção respiratória aguda, né? Viral, esse resfriado. Então, nós queremos plantas que tenham atividades anti-inflamatória, antisséptica, mucolítica e expectorante, né? Nosso paciente está tossindo, né? Mantém uma tosse produtiva. Então, um mucolítico expectorante vai ser interessante para ele a curto prazo. E a longo prazo, como ele entrou na escola agora, vai ter contato com vírus, bactérias, seria interessante a gente pensar numa planta imunomoduladora, imunoestimulante, no sentido de ele ter menos infecções possíveis, né? E o sistema imune dele está mais turbinado, vamos dizer assim, entre aspas, para combater melhor. Então, a primeira planta sugerida aqui é a Micânia levigata, que é o guaco, que por possuir cumarina, vai dar para a gente ação mucolítica, para essa secreção ficar mais fluida, expectorante e antisséptica das vias respiratórias. Essa criança, a forma farmacêutica mais indicada para ela é o xarope, né? E a gente faz para ele meio ml quilo dia e divide em 2 a 3 tomates. A outra planta é o Sambucus australis, é o sabugueiro. O sabugueiro, as flores do sabugueiro, que são a parte utilizada para a preparação do medicamento, ele é rico em flavonoides, principalmente a isoquercetina, e ela tem uma ação anti-inflamatória muito boa e diaforética. Ela é daquelas plantas que os antigos falavam que ajuda a fazer um suador, e aí ajuda a baixar a febre. Então, ela funciona também como antitérmico. Essas flores podem ser usadas para fazer uma preparação extemporânea, que é uma infusão, né? É uma infusão de 0,4 a 0,6 gramas dessas flores em 150 ml de água quente, né? Deixa por 5 minutos, coa e oferece 3 ml por quilo por dose, que é mais ou menos uma colherinha de chá caseira, 2 a 3 vezes ao dia, durante 10 dias. A outra, que a gente pode usar tanto nesse momento agudo, por 7 a 10 dias, quanto pode deixar por até 8 semanas, a gente não deve ultrapassar isso, é a Equinácea purpúrea. A Equinácea purpúrea, principalmente as raízes secas, fragmentadas, preparadas num decocto e tomadas 3 ml que dose 2, 3 vezes ao dia, ela tem um efeito imunoestimulante de potencializar as células NK, inibir liberação de fator de necrose tumoral, vai funcionar como anti-inflamatória, vai estimular a produção de interleucinas anti-inflamatórias como a IL-10. Então, é uma planta muito interessante para esse paciente que está num quadro de resfriado agudo por 7 dias e começou a frequentar a escola. Podemos usar por 2 meses. Dito isso, fica a sugestão de uma prescrição para esse menininho, né? Podemos prescrever um xarope de guaco preparado na base da tintura 20%, né, para ele tomar 3 ml 3 vezes ao dia durante 10 dias, né? Meio ml quilo dose. E o extrato fluido da equinácea purpúrea pode ser utilizado também, a gente não deve indicar tintura aqui, por causa do álcool. E o extrato fluido, a gente vai usar numa posologia de 1 gota para cada 10 quilos de peso. Então, nós podemos usar os dois a curto prazo e deixar essa equinácea 2 gotinhas diluídas em água 1 vez ao dia por 2 meses,
que vai ser interessante como imunomodulador para essa criança. Bom, então, qual o comentário para esse caso, né? A criança tem um resfriado comum. Resfriado comum, um paciente como essa criança, previamente rígida, imunocompetente, é uma doença de prognóstico muito bom, muito autolimitado. Isso vai durar de 7 a 14 dias. As plantas medicinais vão amenizar a intensidade dos sintomas e vão diminuir a duração, então ele vai sarar mais rápido, né? Vai ter um alívio na intensidade e na duração, e a gente vai acompanhar, né? A gente tem que reavaliar essa criança para rever o diagnóstico, as condutas, caso surgir alguma infecção bacteriana, né? As crianças são muito propensas a ter otite após um resfriado, crianças maiores sinusite, até mesmo uma pneumonia, né? E a equinácea aqui vai entrar no tratamento mais a longo prazo para prevenir esses episódios de infecção de vias aéreas superiores de repetição. É muito interessante para essa criança. Bom, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido proveitoso, e estamos para dúvidas, caso precisem. Muito obrigada.